Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um desafio participar dessa mesa com tantos especialistas e com tantos amigos. E a gente vai tentar aqui, então, rapidamente falar alguma coisa sobre o tema que é a vacina de vírus sincicial respiratório. Esses são os meus conflitos de interesse. E eu quero chamar a atenção para os senhores que, para a gente falar, né, no tema dessa mesa, que é imunização 60+, a gente tem que lembrar da imunossenescência, que todos os senhores conhecem, né? Então, esse comprometimento da imunidade, tanto moral quanto celular, que aparece com a idade, há várias teorias a respeito, né? Mas eu quero recordar também que, mais recentemente, um aspecto que vem chamando a atenção é o aspecto de fragilidade. Então, não é só a imunossenescência, né? Nós sabemos que existem idosos de 80 ou mais anos de idade que têm muito menos comprometimento, menos comorbidades do que idosos de 60 anos, por exemplo. Então, este aspecto da fragilidade é um aspecto que vem chamando a atenção na literatura mais recentemente, né? E a gente sabe que há uma inter-relação muito grande entre fragilidade e imunossenescência, mas que, na verdade, a prevenção de infecções vai contribuir para uma menor fragilidade. Então, eu acho que isso justifica essa mesa que é imunização 60+. E, entrando, então, nos vírus sinciciais respiratórios, nós sabemos há muito tempo que vem sendo chamada a atenção na literatura para a ocorrência de vírus sincicial respiratório no idoso, uma vez que, sem dúvida nenhuma, a maior carga de infecção ocorre na infância, e cada vez que a gente fala em vírus sincicial respiratório, as pessoas se lembram das crianças e da proteção das crianças. Mesmo no Brasil, a doutora Clarice Machado já chamava atenção lá na década de 90 para a infecção pelo vírus sincicial respiratório em pacientes transplantados de células-tronco hematopoiéticas. E, entretanto, apesar disso ser relatado na literatura, nós não tínhamos vacina. O que mudou mais recentemente? Mudou que agora nós temos vacina. E aí, em maio do ano passado, então um tempo bem curto, né, se falando de vacinas, o FDA aprovou as 2 primeiras vacinas para o vírus sincicial respiratório, ambas vacinas de subunidades, vacinas com base na glicoproteína F, no seu estado de pré-fusão, da superfície do vírus sincicial respiratório. A Arexvy, da GlaxoSmithKline, para indivíduos a partir de 60 anos de idade, e a Brisvo, da Pfizer, também para indivíduos desta mesma faixa etária, uma vacina que eles chamam de bivalente, porque tem proteína F, tanto do subtipo vírus sincicial respiratório A, quanto do subtipo vírus sincicial respiratório B. Em agosto do mesmo ano, o FDA aprovou essa vacina para gestantes, que não é o tema da nossa conversa de hoje, e em maio, agora, de 2024, um ano depois, ele aprovou a 3ª vacina para o vírus sincicial respiratório, que é a vacina da Moderna, e que é uma vacina, então, de RNA mensageiro. Então, estamos agora na era das vacinas de RNA mensageiro. E o que eu vou discutir um pouco mais adiante para os senhores é que, em junho de 2024, o FDA aprovou o uso da vacina da GSK, da vacina Arexvy, para adultos entre 50 e 59 anos de idade, aumentando, assim, a proteção em relação à infecção pelo vírus sincicial respiratório. Em dezembro deste ano, falando agora do Brasil, dezembro de 2023, a Arexvy, da GSK, foi aprovada, então, pela Anvisa. E agora, em abril de 2024, a Anvisa aprovou a Brezvy, da Pfizer. Então, nós já temos aprovado essas 2 vacinas no nosso meio. Para falar das vacinas, nós temos que saber mais ou menos, então, o que está acontecendo em relação ao vírus sincicial respiratório. Nós temos poucos dados no Brasil, mas eu me recuso
admitir que a gente não tenha dados no Brasil. Então, eu preferi falar nesta nossa conversa rápida a respeito dos dados brasileiros. Os dados internacionais são conhecidos, principalmente numa plateia como essa de especialistas. Então, o que nós temos observado aqui? Nesta, não sei nem como chama isso, um gráfico, né? De ocorrência de vírus sincicial respiratório, dados do Ministério da Saúde referentes ao ano passado, referentes ao ano de 2023, se os senhores notarem, nós temos o vírus sincicial respiratório nesta cor mais roxa. E a gente nota nitidamente uma sazonalidade desse vírus. Aqui estão todas as infecções de todas as faixas etárias. Uma sazonalidade predominantemente no primeiro semestre do ano. O doutor Renato Kifuri, numa publicação do ano passado, já chamava a atenção que a sazonalidade no norte é predominante de fevereiro a julho, no nordeste, no centro-oeste e no sudeste, de março a julho, e no sul, um pouco mais tarde, de abril a agosto. E quando nós vamos ver a distribuição por faixa etária, os senhores podem notar aí que, embora a maior presença do vírus seja nas faixas etárias menores, né, de 5 anos de idade, predominantemente nos menores de 2 anos de idade, o vírus sincicial respiratório, em roxo, aparece em todas as faixas etárias e também nas faixas etárias de 60 ou mais, né? E uma outra coisa que a gente quer chamar a atenção também é que, mais uma vez, né, a síndrome respiratória aguda grave, vejam a importância, mais uma vez em roxo, aí o vírus sincicial respiratório, como agente etiológico de síndrome respiratória grave no Brasil, né? Nitidamente, mais no primeiro semestre, acompanhando aí essa sazonalidade. E óbitos. O ano passado, isso já foi objeto de discussão, inclusive ontem, no curso pré-congresso, os óbitos ainda predominaram pela infecção por SARS-CoV-2. Mas os senhores notam o roxinho aí mais uma vez, óbitos pelo vírus sincicial respiratório. E, trazendo dados agora do primeiro semestre de 2024, dados do município de São Paulo, aqui o vírus sincicial respiratório está em azul, neste azul mais escuro, e os senhores notam que ele está circulando, né? E que no primeiro semestre ele esteve aí presente. E, mais uma vez, né, eu não sei se já passou. Não passou. E, mais uma vez, eu quero chamar a atenção que, embora, né, a distribuição, segundo as faixas etárias, mais importante nas crianças, está aí presente nos adultos, inclusive na população 60 a mais. E, além disso, tem um trabalho, pelo menos, tem alguns trabalhos brasileiros, por isso que eu insisto, nós temos poucos dados, mas nós temos dados, né? E esse trabalho, publicado agora, em 2024, com dados obtidos através do CIVEP-GRIPE, né? Pacientes hospitalizados por insuficiência, por infecção respiratória grave, adultos, pacientes só a partir de 18 anos de idade, de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2023, portanto, pegando aí o período da pandemia, a exposição primária de interesse foi uma infecção confirmada laboratorialmente e a taxa de mortalidade hospitalar entre aqueles que tiveram infecção confirmada, né, foi pelo vírus sincicial respiratório de 21%. E os senhores podem notar que nas faixas etárias mais velhas, a partir de 60 anos, chega aí a 41,2%, né? Então, ele tem uma expressão, e tem uma expressão importante também no nosso meio entre idosos. Um trabalho da equipe da doutora Nancy, que está aqui, e que é um trabalho que eu fiz questão de trazer, porque é pré-pandemia, né? Mostrando, então, entre 2005 e 2013, dados de um hospital universitário em São Paulo, onde ela trabalha, né, uma taxa de infecção de 17,3% em relação ao vírus sincicial
respiratório. E nos pacientes transplantados, células tronco hematopoéticas, mais uma vez eu chamo a atenção para esse grupo especificamente, cargas virais significativamente mais altas do que indivíduos jovens imunocompetentes. E, para comparação, um estudo realizado, então, agora, pós-pandemia, no período da pandemia, um estudo realizado pela equipe do Hospital Moinho de Ventos, no Rio Grande do Sul, mas com pacientes atendidos em vários centros de atenção médica, pacientes de todas as idades. Os dados foram coletados de abril de 2022 a julho de 2023, e o que eles notaram, então, foi uma taxa de positividade relativamente alta para vírus, 71%, e os vírus que predominaram foram o vírus sincicial respiratório e o rinovírus. E o que é interessante de os senhores observarem, agora o vírus sincicial respiratório está marcado nessa coluna que eu destaquei aqui, né? Esta coluna aqui, e em azul, o azul um pouco mais claro, são os pacientes mais idosos. E estes pacientes, né, aí a coluninha como está alta. Então, nós temos infecção no idoso. Não temos dados assim amplos em todo o país, não temos dados assim tão bons como em outros países, mas eu acho que dá para a gente chamar a atenção que o vírus está circulando entre nós, nos idosos, e está causando doença entre nós. E quais são as estratégias, então, de prevenção para esse vírus, né? Evitar a exposição e a imunização ativa e passiva. A imunização passiva, os anticorpos clonais, usados nas crianças de alto risco, e para os adultos, então, que é o objeto da nossa discussão, a imunização ativa, né, tanto para gestantes como para os adultos idosos. E todos os senhores sabem que nos adultos idosos e nos imunocomprometidos, a doença pode se manifestar de maneira mais grave, como bronquiolite, pneumonia, asma, descompensação de doença pulmonar crônica obstrutiva, exacerbação de piora da insuficiência cardíaca congestiva. E então agora nós temos vacinas. E as 3 vacinas disponíveis até o momento, tanto a de RNA mensageiro... Opa, eu passei errado. Tanto a de RNA mensageiro, que está lá em cima, quanto as 2 de subunidade, são todas baseadas, então, na proteína F de fusão da cápsula lá do vírus sincicial respiratório. A primeira vacina licenciada, lá nos Estados Unidos, e também a primeira aprovada pela Anvisa aqui agora, a da GSK, uma vacina que tem, além da proteína de fusão no seu estado pré-fusão, né, mais um adjuvante, o adjuvante AS01, que é fabricado, que é de propriedade da GSK, essa é a bula do produto, e o trabalho que deu, então, foi o que levou a aprovação dessa vacina, né, o trabalho de fase 3, é este estudo clínico que foi realizado em 17 países na África, na Ásia, na Europa e também na Austrália e na América do Norte, adultos a partir de 60 anos, neste primeiro trabalho, um segmento de 6,7 meses, quase 25 mil pacientes aí, né, participando, e 12.500 mais ou menos tomaram a vacina e 12.500 mais ou menos tomaram o placebo. E a eficácia neste trabalho de fase 3 para infecção do trato respiratório foi de 82,6%. E a vacina... Por que ele não está passando? E este trabalho, os senhores estão vendo aí, eu sublinhei, foi conduzido durante a pandemia, teve problemas de logística, havia poucos pacientes com 80 ou mais anos de idade, a proteção não foi demonstrada, como eu sublinhei em vermelho, para pacientes desta faixa etária. A proteção total foi de 82,6%, mas a proteção para a doença grave chegou a 94,1%. Esses 2 gráficos também deste trabalho mostram claramente a diferença entre
infecção respiratória aguda pelo vírus sincicial respiratório, a diferença entre os que receberam placebo e vacina, e no gráfico que está à esquerda dos senhores, a diferença em relação à infecção, a doença do trato respiratório inferior ou baixo, também nitidamente entre o placebo e os pacientes que foram vacinados. A vacina da Pfizer, essa é a bula entre nós, ela ainda não está disponível na rede de saúde suplementar, mas em breve, provavelmente, já vai estar. É a Brisvo, né? Essa vacina bivalente, então, sorotipos, os sorogrupos tanto do A quanto do B, não é adjuvantada, não tem adjuvante, e o trabalho que levou, então, à sua liberação, também é um trabalho bastante amplo, também em adultos de 60 ou mais anos de idade, foi feito aí em vários países, né? 7 países, 240 centros, incluindo um país da América do Sul, né? A Argentina, e levou a uma eficácia de 85,7%. Mais uma vez, esses trabalhos, não dá para compará-los, porque eles têm uma metodologia um pouco diferente, mas o final da eficácia de proteção, a doença respiratória aguda associada ao vírus sincicial respiratório, os senhores notam muito diferente entre o placebo e os pacientes vacinados. E a doença do trato respiratório inferior, baixo, associada com 3 ou mais sintomas da doença, uma nítida diferença também entre os pacientes vacinados e o grupo placebo. E a Pfizer levou o trabalho um pouquinho adiante. Agora, neste ano de 2024, ela publica esse trabalho em que avaliou a eficácia e a segurança da vacina por 2 períodos sazonais, né? Seguida, então, esse mesmo grupo que estava sendo acompanhado, um ano depois fez uma vacina adicional. E eu acho que, bem rapidamente, o que a gente quer mostrar é que eles mostraram que não houve diferenças significativas, na verdade a eficácia foi a mesma naqueles que receberam uma dose da vacina e naqueles que no ano seguinte receberam mais uma dose de vacina. E eles concluem que, pelo menos por enquanto, os dados são que ela protegeria por 2 sazonalidades e não haveria necessidade de revacinação. A Pfizer mostra um trabalho muito interessante, publicado este ano também, mostrando que os anticorpos diminuem com o passar do tempo. É nítido, mas que alguns marcadores de imunidade celular persistem por 12 meses. Então, que é uma coisa bastante interessante. E 2 trabalhos que foram, então, os que levaram à liberação da Moderna, mostrando eficácia também, mas nós não temos ainda trabalhos de seguimento com essa vacina recentemente liberada. E o que eu quero finalizar para os senhores é que, em junho de 2024, a CIP, que é o Comitê Assessor em Imunizações do CDC, atualizou as recomendações em relação à vacina de vírus sincicial respiratório, e eu acho que é isso que está levando a alguma controvérsia e que vai alimentar a discussão em relação a essa vacina. Eles indicam uma única dose, por enquanto, né, ou de qualquer um dos 3 produtos que estão liberados nos Estados Unidos, e eles indicam para pacientes a partir de 75 anos de idade, e para os adultos de 60 a 74 anos de idade, que tem um risco aumentado. O risco aumentado é tudo aquilo que a gente já sabe, né? Doença cardíaca, pulmonar, renal, hepatopatas, enfim, tudo isso que está escrito aí para os senhores. E eles recomendam que a vacina é por via intramuscular, pode ser administrada em qualquer época do ano, mas é preferível que seja administrada no período pré-sazonal, porque aí daria proteção por 2 sazonalidades. Pode ser co-administrada com a vacina de influenza e de Covid, e os adultos que já tenham recebido uma vacina prévia não precisam receber outra de outra plataforma ou de outro produtor. E que os dados disponíveis até o momento são insuficientes para falar sobre revacinação. E
O ACIP se baseia nessas recomendações predominantemente em 4 trabalhos de efetividade, em 4 trabalhos que realmente mostraram a efetividade da vacina uma vez em uso, né? E o que eu quero destacar para os senhores é que, embora em junho o FDA tenha aprovado a vacina para a faixa etária de 50 a 59 anos, o ACIP, também em junho, numa reunião que teve até votação, né, e que está disponível, os slides dessa reunião estão disponíveis publicamente, julgou que não há evidência suficiente, predominantemente de segurança, para fazer essa vacina na faixa de 50 a 59 anos de idade. Predominantemente foi por causa dos achados de síndrome de Guillain-Barré nesta população, né? E os senhores vejam aí, para a vacina da GSK, 2,30 de taxa de incidência de síndrome de Guillain-Barré e 4,48 para a vacina da Pfizer. Dados inconclusivos, não dá para dizer nada. Então, isso é uma precaução, eu pelo menos interpreto desse jeito. O que nós temos no Brasil? E eu realmente encerrei. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Imunizações já vinha recomendando, está no seu calendário, a vacina em dose única, por enquanto a da Arexvy, que é a da GSK, que é a que nós temos disponível, aplicada a qualquer momento, né? E pode ser aplicada junto com a vacina de Covid, junto com a vacina de influenza, não disponível na saúde suplementar, na saúde pública, só disponível na saúde suplementar. E, mais recentemente, neste ano agora, a Sociedade Brasileira de Oncologia publicou um guia junto com a SBIM e recomenda a vacinação para os pacientes oncológicos, então, com a vacina de vírus sincicial respiratório. Muito obrigada, desculpe que eu passei um pouquinho.